Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 22 de setembro. Ibovespa apresentando queda de 1,68%, ainda conseguindo se sustentar acima do fundo anterior, ali em termos de fechamento, mas como oscilou abaixo, montou aqui um pivô de baixa no gráfico diário, topos e fundos descendentes, ou seja, confirmando aí uma tendência de baixa de curto prazo. Ainda o significado não tão relevante no meu entender, devido a estar toda ela dentro desse movimento de subida e ainda em cima de um suporte mais relevante aqui na faixa dos 55.600 pontos, 55.600 até a mínima aqui em torno de 55.200. Então temos Ibov configurado aí com viés de baixa, podendo apresentar um repique de alta devido a um cenário que ficou um pouco mais esticado no curtíssimo prazo, até ensaiou esse repique aqui no início, no final do pregão, uma alta de 1,14% na última hora de pregão. O fato é que se o Ibov venha fechar aqui a partir do próximo pregão abaixo desse fundo aqui, que é suporte 56.666, com nova mínima, reforça a chance de ter o teste desse fundo aqui anterior na faixa dos 55.600 pontos. E o sinal aqui pelo G60 seria o retorno do Ibov para baixo da mínima dessa última hora de pregão, ou seja, depois de estar trabalhando topos e fundos descendentes, tenta subir e volta a perder aqui, gerar topo descendente, a expectativa seguiria no sentido do gráfico diário, do movimento atual do gráfico diário. Petrobras, PETR4, pregão de hoje apresentou um martelo, um padrão aí de reversão dos candles, batendo ali no suporte do fundo anterior. Vários ativos fizeram isso, perda do fundo anterior, configuração de um pivô de baixo, ainda com relevância um pouco menor também aqui na Petro, não conseguiu nem fechar abaixo desse patamar, fechou foi na máxima do dia, trazendo uma chance de repique de alta, onde há resistência imediata no gap que ela deixou aberto no pregão de hoje em 20,69 e uma resistência intermediária em 20,91, pegando mais pelo fechamento ali do gap no intraday. Acima desse patamar, um nível aqui de resistência, olhando para o gráfico do intraday G60, seria na faixa ali dos R$ 21,50, R$ 21,52, próximo nível de resistência da Petro. E pelo gráfico diário, uma resistência em 22,53 para a continuidade aí desse repique de alta, principalmente se ela conseguir superar essa máxima, que seria menos provável no meu entender nesse momento, ter um movimento para romper esse topo aqui anterior, ela já anularia essa tendência de baixa e já voltaria a ter uma expectativa um pouco maior de alta aí no curto prazo. Vale 5 no pregão de hoje, queda acentuada de 4,14%. Depois daquele candle que eu mencionei, que desconfigurou completamente a possibilidade de entrar comprando o Vale após esse candle, a ação simplesmente que tinha, depois do candle da sexta-feira, tinha uma chance maior de testar os seus próximos suportes, o mais baixo aqui na faixa de 24,52, perdeu esse suporte com gap, fechou abaixo desse suporte e ainda perdeu o suporte ali no semanal de 24,05. É fato que vai continuar sendo válido esse suporte até o fechamento dessa semana. Estamos iniciando aí a semana. Vale começou muito mal a semana. Traz uma chance de algum repique aqui devido ao cenário mais esticado no G60, onde vai ter resistência para esse repique no fundo que foi perdido em 24,52. Então, primeiro nível de resistência e outro patamar de resistência um pouco mais relevante, 24,80 a 24,90 para Vale 5. Qualquer compra aqui agora, a partir desse candle, vejo um risco um pouco mais alto, por exemplo, entrar comprando simplesmente por superar ali a máxima do candle responsável pela mínima do movimento de baixa, ou seja, na faixa dos 23,88 a entrada, e aí o stop ficaria em 23,54. O ideal seria ter algum candle de indefinição aqui para baixo, alguma sinalização de perda de força na queda para planejar alguma compra contra a tendência na ação. Detex 3, saímos da operação da ponta compradora, optei pela saída, a minha saída aconteceu em R$ 9,76, 9,76, informado inclusive na mensagem de recomendação dentro do Investmania. E depois até da minha saída em 9,76, o ativo chegou até voltar em 9,80. Optei pela saída porque o ativo na primeira hora de pregão, depois da nossa entrada na sexta-feira, na primeira hora de pregão abriu com gap, abriu acima do fechamento da sexta, veio para baixo, já da hora de pregão que conseguiu romper ali umas resistências em fechamento,
sinal negativo, e piorou a situação quando perdeu a mínima do pregão anterior, que foi de 9,74. Então, quando ela perdeu essa mínima do pregão anterior e gerou algum repique aqui na segunda hora de pregão, eu optei pela saída, porque desconfigurou a minha expectativa em cima do ativo depois de já ter gerado a entrada, e depois, ou seja, ela deveria caminhar, deveria no sentido de uma expectativa de confirmar a expectativa, ela deveria romper aqui esse topo anterior, e fez o contrário, abriu com gap, perdeu a mínima do pregão anterior, então sinal negativo, fechou em queda de 2,92%, só que na nossa operação o prejuízo foi de 0,91% e a redução no capital total foi de 0,17%. Chegamos a recomendar uma entrada em RADL3 na ponta compradora, mas ela não executou, que seria aqui o rompimento dos 20,79, máxima do pregão da sexta-feira, visto que ela chegou a fazer nova mínima em relação ao pregão anterior, fazendo o contrário em relação à DTEX 3 e quase veio para superar a máxima do pregão anterior, baseado numa tendência de baixa que ela tem aqui mais fraca e na situação de tendência de alta de médio prazo, depois já de um movimento de baixa no gráfico semanal, abriria espaço para ter essa retomada de tendência de alta no curto prazo, e aí essa seria minha tentativa, ou seja, na expectativa de gerar um movimento de subida no gráfico semanal, caso a ação superasse ali os 20,79, mas terminou não executando neste pregão. GRND3 abre a possibilidade de se buscar uma compra de fundo ascendente, um ativo também que mantém aí sua tendência, mantém um viés maior de alta ali, principalmente no médio prazo, depois de um forte movimento de alta, rompendo topos anteriores, ali é uma região de topos anteriores, é uma faixa de suporte, antiga resistência, ela está se sustentando acima desse patamar, então se conseguir gerar um fundo ascendente seria uma alternativa de entrada, superação por exemplo de R$ 15,84 a partir do próximo pregão. Quem fechou o pregão aqui também apresentando já pensamento em compra contra a tendência foi a STC3, um candle muito grande. Se você trabalhar numa compra com entrada nessa superação de máximo, stop aqui, o stop ficou bem grande, teria que optar por algum stop um pouco mais curto, por exemplo, abaixo da mínima da última hora de pregão aqui no dia 60, que ganhou força para cima em torno de 1,62%. Após a entrada seria na superação dos 24,64, uma compra contra a tendência depois do movimento esticado para baixo, que encontrou ali um suporte de um topo anterior na antiga resistência. Então, abrindo a chance de um repique de alta aí na STC3, que está em tendência de baixa de curto prazo, por isso mencionei contra a tendência. A mesma coisa na CEMIG 4, não executou a entrada contra a tendência, porque já abriu caindo. E aí a outra chance de entrada contra a tendência seria no rompimento aqui dos 15,50. Então o ideal é que o stop ficasse ali por volta de 15,14 ou até mesmo um pouco acima, dependendo da abertura do pregão, para tentar pegar aqui um repique de alta em cima de CEMIG 4, mais uma entrada que seria contra a tendência. E quem fechou muito mal foi a BTOW3, queda de 7,64%. Com essa queda, a ação montou um pivô de baixa no gráfico diário, fechou abaixo de um duplo suporte, dois fundos ali anteriores no gráfico diário, e então um sinal um pouco mais relevante de baixa, de reversão de tendência, trazendo a chance de ter um movimento de baixa no gráfico semanal. Ainda é uma tendência de alta de médio a longo prazo, mas no curto prazo a ação trouxe uma sinalização bem negativa. E se fosse para atuar na ponta vendedora a favor da tendência, aí teria que optar por uma operação de rompimento com candle de força, ou seja, vende ao perder a mínima desse pregão e bota stop acima dessa máxima e tenta pegar o tamanho desse stop aqui para baixo, pelo menos. E seria a estratégia aí de rompimento com candle de força, rompimento de suporte. Próximo suporte para essa ação na faixa dos 33,90, fundo anterior no diário, e depois desse tem outro fundo aqui mais para baixo em 32,35. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com.